Bom dia, graças e paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje aqui no livro de Salmos, Salmo 59, diz assim, só o versículo 1, quando diz assim: Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. O salmista Davi, nesse momento, ele fugia de uma perseguição ferrenha que o rei Saul tinha contra ele. Davi viveu uma vida de perseguições, pelo menos um período da sua vida. Ele vivia sendo perseguido, ele vivia em momentos de tensão. De fato, a vida de Davi era uma vida de guerras. Davi foi um homem de guerra. E ele tinha aqui, no Salmo 59, a descrição de como Davi se livrava, ou de como Davi agia em meio às adversidades, às perseguições, como aqui no caso, nessa perseguição que o rei Saul tinha contra Davi. A resposta de Davi para as suas adversidades, o meio de Davi sair das suas lutas e combates, conseguir vitória, livramentos, era a súplica. Era a súplica em prol da sua libertação, em prol da sua vitória. O Salmo 59 descreve isso. Davi pedindo que Deus o livre de homens maus e sanguinários. Davi pedindo que Deus guardasse ele no meio da adversidade. Porque a confiança e a força de Davi vinham do Senhor. Era em Deus que Davi confiava. Era em Deus que Davi ali vivia as suas lutas, lutava as suas lutas confiando em Deus. O Salmo diz, Davi diz, livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. No Novo Testamento, a Bíblia aponta que nós também temos inimigos. Nós que cremos em Jesus Cristo, você que se converteu a Cristo Jesus, você tem inimigos. Inimigos esses, como Davi tinha também, ferrenhos, que querem tirar a sua vida, que querem matar a sua comunhão com Deus, que querem sufocar você, que querem levar você à lona, à queda. E esses inimigos, a Bíblia descreve eles como, por exemplo, 4 inimigos distintos: o mundo, a carne, o diabo, o seu próprio pecado. A Bíblia diz que nós somos tenazmente levados à queda. O pecado que nos assedia tenazmente, facilmente, nos leva à queda. O pecado que nos sufoca, juntamente com o mundo que nos rodeia, cheio de formas e métodos diferentes de pecar. Nós já acordamos em guerra. Nós já acordamos com a mente a mil. Porque o pecado, ele tenta de todas as formas nos levar à queda. Paulo diz, na vossa luta contra o pecado, ainda não tivesses resistido até o sangue. A Bíblia diz que nós estamos em luta contra o pecado. O pecado, ele nos assedia, ele nos rodeia. Ele quer nos levar à queda. Ele nos seduz. Então, logo pela manhã, nós somos conduzidos a uma guerra tremenda contra o pecado. Contra a cobiça, contra a vaidade, contra a luxúria, contra a idolatria, contra a avareza, contra a glutonaria, contra o ciúme, as porfias, a inveja. Nós estamos em combates contra o pecado. O pecado, ele milita contra a nossa alma. E o pecado, ele, sim, quer nos conduzir à queda, à desobediência. Quer nos conduzir à desobediência ao Deus de Israel. O pecado é um dos nossos inimigos ferrenhos. E o pecado, ele não descansa. Toda hora ele tem planos. Não literalmente, mas simbolicamente o pecado é como se ele nos cercasse ali. E nós vemos como isso é visto no dia a dia. Mulheres despidas, homens ali, séries e filmes que conduzem as pessoas ao pecado, conduzem as pessoas ao erro. O pecado que ele é um mal terrível que habita nesse mundo e que nós estamos convivendo com ele. Davi nos chama a suplicar. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. É a oração de Jesus do Pai Nosso. Não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. Não me deixe tropeçar. Não me deixe, Senhor, cair, ficar na lona ali. Não me deixe cair em tentação. Livra-me, Senhor,
de pecar. Livra-me de viver uma vida deliberada do pecado. Somente a súplica, a oração, um coração quebrantado e contrito diante de Deus pode sim nos livrar do pecado. O mundo também, que é outro inimigo ferrenho, que nos seduz com suas vaidades, com suas luxúrias, com a sua fama, e juntamente com as nossas paixões, nós vemos o mundo e começamos a desejar ser do mundo, nos parecer com o mundo, ter o que o mundo tem, andar como o mundo. E constantemente nós somos bombardeados. Eu citei aqui séries, filmes. O mundo nos oferece muitos prazeres transitórios para que nós fiquemos ali na cidade da vaidade, para que nós fiquemos ali seduzidos, contemplando aquelas coisas que nos trazem tanto mal. O mundo aqui como um sistema maligno implantado por Satanás para seduzir o povo de Deus, para manter os cristãos ali ou para manter a humanidade cega. É assim como diz a Escritura, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ele usa o mundo, as circunstâncias, o que o mundo pode oferecer para nos manter prostrados. Assim como ele queria prostrar Jesus ali no deserto, oferecendo a glória dos reinos. Mas Jesus o repreendeu. Que nós também possamos suplicar a Deus, Senhor, que o diabo não toque no seu povo. Que o diabo não possa causar dano ao povo de Deus. Que nós possamos suplicar ao Deus de Israel. E a súplica é a submissão a Deus. A súplica é aquele versículo que diz assim, sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. A súplica é a sujeição a Deus. Você não consegue resistir ao diabo sem antes se submeter a Deus. Porque o diabo ele vai, sim, trazer dano sobre a sua vida. Ele é astuto, como diz a Escritura. E nós não desmerecemos os seus ardis. Por isso, nós precisamos suplicar a Deus. Livra dos meus inimigos. A nossa carne, nós somos cheios de paixões. O nosso coração é inflamado. Nós temos muitas paixões. O salmista diz, como purificará o jovem o seu caminho? Atentando na lei do Senhor. Na juventude, hoje, ela está indo de mal a pior. Estudos dizem que a juventude evangélica ela tem simplesmente se evadido das igrejas. 30 anos são as pessoas que mais, de 30 anos acima, as igrejas evangélicas, a grande maioria são de 30 anos para cima, a juventude. Os mais jovens têm 30 anos que estão firmes na igreja. Acontece que o jovem passa bom período da sua vida vindo à igreja na adolescência, no período da criança, quando muitas vezes é obrigado pelo pai a ir à igreja. Quando ele chega a 18, 19, ele abandona a igreja. Porque o mundo é atrativo. O mundo oferece prazeres. A carne dele não foi ensinado a ele a mortificar a carne, a fé em Jesus Cristo. Ele não viu o testemunho de Cristo nos pais. Por algum motivo, as paixões são muitas. A juventude tem se entregado cada vez mais às paixões e rejeitado a Deus. Infelizmente, é a realidade. A juventude evangélica tem evadido-se, tem saído das igrejas. Nós precisamos clamar a Deus para que nós, os jovens principalmente, possam estar firmes, inabaláveis, revestivos do Senhor e da força do seu poder. Porque o mundo, o diabo e a carne, eles não brincam. Eles vão trazer dano sobre você. A Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele tem tragado a fé dos nossos jovens. Que os jovens possam ser despertados para o combate, para a luta. E a forma de lutar não é enfrentando o pecado, mas é clamando a Deus por força, clamando a Deus para que o Espírito Santo nos fortaleça contra o pecado, o mundo e a carne. Nós temos a fé em Cristo. Cristo venceu o mundo. E por meio de Cristo, nós também nós venceremos. Quero orar por todos que irão ouvir essa mensagem, para que Deus possa trazer edificação sobre a sua vida. Senhor, abençoa, Pai, aqueles que irão ouvir. Que o Senhor nos desperte, Senhor, para a luta. Para lutar contra o mundo, contra o pecado e contra a carne, Senhor. E não, Senhor, nós sujeitarmos a Deus, a Cristo, a verdade do Evangelho, e não ao mundo e à carne e ao diabo. Que nós não fiquemos prostrados, Senhor, aos nossos inimigos, mas estejamos prostrados diante de Deus para prevalecer contra os nossos inimigos.
E assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Compartilhe no status do WhatsApp, no Instagram, para que mais pessoas possam ouvir a verdade do Evangelho. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.